So first of all, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Guru Pad, Bodhunitya Lila, Pravishtam Vishnupad. Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Sri Vaman Goswami Maharaj. And Nitya Lila, Pravishtam Vishnupad. Ashtutara Satmad Bhakti Vedanta Sri Vaman Goswami Maharaj. And simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila, Pravishtam Vishnupad Vedanta Swami Maharaj. Srila Bhakti Rakha Sridhar Goswami Bhakti Puri Goswami Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj. And all senior devotees and all Vaishnavis. And presented all of my respectful guests. Okay. Primeiramente, eu ofereço as mais humildes e respeitosas reverências, Guru Pada Padma, Nitya Pravistam Vishnupad, Sutra Shastri Shrimad Bhaktivedanta Shila Bhamana Goswami Maharaj, Nitya Pravistam Vishnupad, Sutra Shastri Shrimad Bhaktivedanta Shila Narayana Goswami Maharaj, Nitya Pravistam Vishnupad, Sutra Shastri Shrimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Bhakti Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, Bhakti Govinda Maharaj, Bhakti Rakshasa Siddhar Goswami Maharaj, todos os Vaishnavas aqui presentes e a todos os convidados. So, I will not take too much of time because our long journey. Então não vou tomar muito tempo de vocês porque a gente teve uma viagem muito longa. Almost more than 12 hours. 18 hours. Eh? 18 hours. Então aproximadamente 18 horas de viagem. 18 hours. Yeah. 6 a.m. we left. So, you are not tired because you are so happy. Vocês não estão cansados, né? Porque vocês estão muito felizes. Huh? So we have today is also actually very super excellent auspicious day. Então hoje é um dia muito auspicioso e excelente. Today is called the Jagannath Snan Yatra, the public bathing festival of Lord Jagannath. Então hoje é o dia do Snana Yatra do Senhor Jagannatha, que é o banho público do Senhor Jagannatha. How many do you know about Snan Yatra, public bathing festival of Lord Jagannath? Quantos de vocês conhecem esse festival? Raise your hand. Levante a mão. You don't know? Vocês não conhecem? So. Something. Okay, some new guests also have come also. So I just to speak few words about Lord Jagannath. Então, alguns convidados também estão aqui, então eu vou falar algumas palavras sobre o Senhor Jagannatha. Actually, this is the public bathing festival in Jagannath Puri in India. Então, esse festival do banho público do Senhor Jagannatha, ele ocorre na Índia. And Jagannath Puri, very nice, beautiful, millions people are coming. You cannot imagine how is it going on, this festival. Então, nessa cidade conhecida como Jagannath Puri, Yeah? então milhares e milhares de pessoas elas vêm para testemunhar esse belíssimo festival. Actually, his name is called Jagatnath. Jagat means universe, Nath means master. Who is the master of small? Okay. Então ele é conhecido como Jagannath. Jagat significa universo, Nath significa o Senhor. And who is the supreme controller of the universe? For this regard, he is called Jagannath.
Então, aquele que é o controlador desse universo inteiro, ele é conhecido como Jagannatha, ele é o controlador supremo. In which what you are saying God, who is the supreme controller of universe, also is called God, G-O-D. Então, em inglês, essa palavra, né, Deus, é God, G-O-D. Então, ele é o controlador supremo. G means janitor, O means operator, D means destroyer. Então, G de gerador, O de operador e D de destruidor. So God is the supreme controller and he performs sweet lila. Então, Deus, ele é o controlador supremo e ele também executa doces lilas, doces passatempos. Because Lord, he performs human being lila, manav lila. Porque o Senhor, ele também executa passatempos assim como os de um ser humano. In this way, devotee also serve to him. E dessa forma, os devotos, eles o servem. Different ways, devotees, according to their mood, they serve to Lord. Então, de acordo com os seus humores, os devotos, eles servem o In Senhor. this material world, we are also serving different moods to our parents, our brothers, mother, father, wife, children. E nesse mundo, nós também servimos com diferentes humores, assim como a gente serve os nossos pais, os nossos amigos, os nossos irmãos. You are servicing or not? Não é mesmo? So in the same way, Lord, he is very merciful and wonderful. He also takes service from his devotees. Então, da mesma forma, o Senhor, por ser muito misericordioso, ele aceita o serviço dos seus devotos. Some they are thinking, he is our parents, so for this regard, serve to him as like parental moods. Então, uns o veem como o pai, né? Então, dessa forma, eles servem nesse humor parental. Some they also make friendship with him, so that is called Sakha Bhav. E alguns têm um relacionamento com eles de amizade, e isso é Sakya Bhava. And some also worship to him with his, that is called Dasya Bhav, servicial mood. E uns o servem em Dasya Bhava, nesse humor de servo. Some also serve to him as like conjugal mood. E outros o servem nesse humor conjugal. Or some also devotees serve to him, that is called in the mood of Santa Bhav, that is called neutral mood. E outros o servem com o humor de Santaras, que significa esse humor de neutralidade. And there will be 5 types of mood we can serve to Lord. Então, existem 5 tipos de humores pelos quais nós podemos servir o The Senhor. Sanskrit word is called Shanta, Dasa, Sakha, Vatsala and Madhurya mood. E eles são Santa, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. And in our family also is servicing each others according to our knowledge of relationship. E na nossa família, nós também servimos de acordo com o nosso relacionamento. In the same way, transcendental world, their devotees, they also serve to him, different their mode bhav. E da mesma forma, no mundo transcendental, os devotos o servem de acordo com o seu humor. So, Jagannath is very merciful and wonderful, and he gives darshan to all the living entities how they deliver from this material world. Então, o Senhor Jagannatha, ele é muito magnânimo e misericordioso. Dessa forma, ele dá o seu darshana. Então, e assim ele libera todas as entidades vivas desse mundo. Lord has had beautiful form also, Rupa. E o Senhor, ele tem uma belíssima forma, Rupa. So Bible also quoted one verse, God created man after his own image. E a Bíblia, ela explica que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança.
That means God, He creates a different living entities. Finally, He also creates the human being as like Him. Então, isso significa que Deus ele criou diferentes entidades vivas e, por fim, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. So God is our Father, Então, Deus ele é nosso or Pai all we are His sons and daughters. e todos somos os seus filhos e filhas. So God has beautiful form. For this regard, we have form. Então, Deus ele tem uma belíssima forma e é por isso que nós também possuímos uma forma. And God is the embodiment of divine love. E o Senhor ele é a personificação do amor divino. So for this regard, Bible also again explain, love is God, God is love, God is the embodiment of love, divine love. É por isso que a Bíblia ela explica que Deus é amor, amor é Deus, Deus ele é a personificação do amor. Right? You love or not? Who wants love? Quem quer amor? All you want love or not? Todos querem amor ou não? But different ways you are love to God also. Mas vocês amam a Deus de diferentes formas. According to knowledge or relationship, you can serve to God with your love and affection. De acordo com o seu relacionamento, você pode amar a Deus de uma diferente forma. So, Lord, He performs human being lila manapalila. Então Deus ele executa esses passatempos assim como os de um ser humano. Why? Because in this way, we can serve to Him. E por que ele faz isso? Porque dessa forma nós podemos Though servir. He is called Atmaram Aptakam, self-satisfied and fulfill all His desires. Embora ele seja Atmaram e Atmaram and Aptakam. Aptakam, então significa que ele é autossatisfeito e todos os seus desejos se satisfazem. Atmaram means His words. Completely self-satisfied. Então, Atmaram significa que ele é autossatisfeito. He has no need to anything. Ele não precisa de nada. But simultaneously, He also accepts our offering. Mas ainda assim, ele aceita a nossa oferenda. Aptakam and fulfill all His desires. E Aptakam significa que todos os seus desejos são automaticamente satisfeitos. But He also accepts all our love and affection. Mas ainda assim, ele aceita todo o nosso amor e afeição. All these opposite things remains in Lord. Todos esses dilemas, eles coexistem no Senhor. So now come in this way, especially in India, this time is very hottest month, June and July. Então, na Índia, nesses meses de junho e julho, agora o clima está muito, muito quente. So for this regard, devotees are thinking, oh, today we will also let's go to bed to Lord. E é por isso que os devotos eles pensam, hoje então nós vamos dar um banho no Senhor. For this regard, to the grand festival in Jagannath Puri. É por isso que ocorre esse grandioso festival em Jagannath Puri. And all the devotees, they are bringing all the holy water from the different rivers, pond, ocean, and also bathing to Lord Jagannath. E os devotos eles trazem água de diferentes rios, de diferentes lagos, diferentes oceanos para banhar o Senhor Jagannath. And they also dancing, singing, Eles dançam e cantam and also distribute the Mahaprasadam. e distribuem Mahaprasad. This is very important. Isso é muito importante, né? If you're not prasad, you are happy or not? Se não tiver prachado, vocês ficam felizes ou não? Prachado significa o alimento oferecido ao Senhor. In the same way, in Jagannath Puri,
After bathing Thakurji, they distributed Mahaprasad to everybody. Então, da mesma forma, em Jagannatha Puri, depois de banhar a Thakuraji, a deidade, então eles distribuem Mahaprasad. They also bathing to Thakurji with Ganga Jal, water of the Ganges, water of the Jamunas, ocean. Then Thakurji becomes sick. Então, eles banham a deidade com diferentes águas, como a água do Ganges, a água dos diferentes mares, e assim, o que acontece, Thakuraji, né, a deidade, ela fica doente. And if you take bath too much, then you will become sick. E se você tomar, né, muito banho, né, muita água mesmo, então você também vai ficar doente. In the same way, Lord Jagannath, he performs also this Leela. Então, da mesma forma, o Senhor Jagannatha, ele executa esse passatempo. Then 2 weeks he will not give darshan to anyone. E por 2 semanas, ele não vai dar o seu darshana, né? Ninguém poderá vê-lo. Then his, what is it called, temple completely closed. O templo ele fica fechado. And his little bit fever, and also, what is it called? Shivering. Shivering. So, Shivering means like shaking? No. sick, Yeah. Understand? Snatch, how do you call it? Sneezing. Sneezing. Então ele fica, né, com um pouco de febre, também fica espirrando. Little bit also fever. Um pouco de febre. Then Lord Jagannath, only he takes and only one kind of liquid things. Então o Senhor Jagannatha, That is Sanskrit, that is called kara. Então ele toma o que é esse remédio, né, como se fosse uma infusão, né, de diferentes ervas, que chama kara. Or maybe little bit taking some khichdi prasad. E às vezes ele toma um pouco de khichdi. Que é Krishna Balaram also today he cooked khichdi prasad. Então hoje a gente também comemos khichdi na viagem. He brought in flat. But that was completely Dry. You ate everything or no? No, like Still came here. Yeah, não posso. Anyhow, in this way, Lord, he performs and human Leela. Então, dessa forma, o Senhor ele executa esses passatempos assim como de um ser humano, que é conhecido como Nara Lila. Actually, Lord manifested this Jagannath form. He has no legs, no hands. Why? Então, o Senhor Jagannatha ele tem essa forma que não possui mãos, não tem pés. E por que então ele manifesta essa forma? Then maybe tomorrow we will also discuss. Então, talvez amanhã a gente possa falar sobre isso. Just I tell to you, in the beginning of the creation of this material world, então, eu vou apenas falar para vocês que no início da criação desse mundo material, in India there was one very pious king. His name was Indradumna Maharaj. então existia um rei muito piedoso cujo nome era Indradyumna Maharaj. One day he was sitting in his courtiers with his entourage. Então um dia ele estava sentado em seu castelo e juntamente com seus associados. In the meantime, one saintly person came in front of him. Então uma pessoa santa chegou até ele. And he glorified about Nilmadhav Katha. E essa pessoa santa glorificou a Nila Madhav. What is his name? Nilmadhav. Very nice, beautiful. His form that he called 400 Chaturbhum Shankha Chakra and Gada Padma.
Então ele glorificou essa belíssima deidade, né, de Nila Madhava, que possui 4 braços com a concha, o disco, a flor de lótus e a massa em suas mãos. In this way, that sadhu he glorified about Lord, how is beautiful his form. E esse sadhu, essa pessoa santa, glorificou a beleza do Senhor. One who take darshan to him, then he will deliver from this material world. Ele disse, aquele que toma o darshana, aquele que vê essa deidade, então ele se torna liberado dessa existência material. So in this way, that sadhu he glorified about Nilmadha. E assim, esse sadhu glorificou Nila Madhava. Then the sadhu he disappeared. Então esse sadhu, ele desapareceu. Then King did not ask, where is he? My Thakurji, where is he? Nilmadha. Mas o rei, ele não havia perguntado onde estava essa Thakuraji, onde estava essa deidade. Then King Nardumna Maharaj, he sent his messengers for direction. They have to search where is Nilmadha. Então o rei, ele enviou 4 de seus servos, né, nas 4 direções em busca dessa deidade. Then all they have to return back within 2 months. E ele ordenou que eles deveriam voltar dentre 2 meses. So in this way, all his messengers, they also, what is it called, set up, going to departure to search where is Nilmadhav, east, west, south, east, west, and south and north. Então os seus servos, eles partiram, uns na direção norte, outros na sul, e outros na leste e oeste. Then in eastern side, his very intelligent person, his name is called Vidyapati. E na direção leste, um de seus servos mais queridos, conhecido como Vidyapati, ele foi enviado. Vidyapati, when he was going, but he could not find out where is the Thakurji, Lord Nilmadhav. E Vidyapati, ele procurou, mas ele não conseguiu encontrar a deidade de Nila Madhava. But all his messengers, they returned back within 2 months. But Vidyapati thinking, if I do not find out where is the Lord, I will not come back. Todos os outros servos, eles retornaram dentro desse período de 2 meses. Mas Vidyapati, ele pensou, eu não irei retornar enquanto eu não encontrar essa Thakuraji. And almost 2 months finished. Então já tinham se passado quase 2 meses. Then Vidyapati, he came in eastern side and very close to the ocean. Então Vidyapati, ele chegou no extremo leste, próximo do oceano. Then one day he was very hungry and thirsty. E ele estava com muita sede e com fome. Then he came in the one place, there is the Lucas people, there is called Savarjati there. E ele chegou nesse local de aborígenas, Savarjati. Then he asked one young girl, her name is called Lalita. They give me some water. Então ele pediu um pouco de água para essa garota chamada Lalita. Then Lalita, she also gave water to Vidyapati. Então Lalita deu água para Vidyapati. But when she opened her house door, so much sweet fragrance coming from his house. Mas quando ela abriu a porta da sua casa, então ele sentiu um aroma muito doce. Then Vidyapati asked, why sweet fragrance coming from her house? Então ele perguntou, por que esse aroma tão doce está vindo da sua casa? Then she told, my father every day used to go in jungle and worship Nilmadha. Então ela respondeu, todos os dias o meu pai, ele vai para a floresta e ele adora Nila Madhava.
Then Vidyapati thinking, I have to anyway, I have to take darshan to Nilmadha Então, and give this information to King Indradumna Maharaj. Então, Vidyapati ele pensou, de qualquer forma eu tenho que ter o Darshana de Nilamadava e assim poderei informar ao rei Indradyumna. Because when Vishwavasu he worshipped to Thakurji and returned back his home, then automatically his house completely and sweet fragrance coming. Então, quando o pai de Lalita, cujo nome é Vishwavasu, ele retornava da adoração a Nilamadava, automaticamente a sua casa ficava com esse doce aroma. Yeah. But Lord told to Vishwavasu, so long time I also took your service, but I want to take now service from Brahmanas. Então, Nilamadava disse para Vishwavasu que ele, por muito tempo eu já estou recebendo a sua adoração, mas agora eu quero receber a adoração de um Brahmana. Yeah. So Vishwavasu he afraid, now we lose my service. E assim, Vishwavasu ele estava com medo, pensando, eu vou perder o meu serviço. For this regard, Vishwavasu he does not like to someone come with him in the jungle and take darshan to Lord Nilmadha. E é por isso que Vishwavasu ele não aceitava que ninguém viesse com ele para servir a deidade de Nilamadava. Here, Vidyapati, he also married with Lalita and told, I want to take darshan to Nilmadha. Então, Vidyapati ele se casou com Lalita e ele disse, eu quero ter o Darshana de Nilamadava. But Vishwavasu he told, no, I will not bring it to you in the jungle and take darshan to Nilmadha. Mas Vishwavasu disse, eu não vou te levar para ter o Darshana de Nilamadava. But Vidyapati told, if you not take darshan, then I will commit suicide. Então, Vidyapati disse, se você não me levar, então eu vou cometer suicídio. Then Vishwavasu told, okay, I will take you in the jungle where Lord Thakurji Vishwavasu Nilmadha, but have to close your eyes with the blindfold. Então, Vishwavasu disse, tudo bem, eu posso te levar, mas com a condição de que você irá vendado para a floresta e assim você poderá ter o Darshana de Nilamadava. But when you arrive in the jungle, then you can take darshan to Lord Nilmadha. Então eu vou te levar vendado e quando a gente chegar até a deidade, então você poderá ver a deidade. Vidyapati, anyhow, first I have to take darshan to Lord, then I will check. Então o Vidyapati ele pensou, tudo bem, primeiro né, eu tenho o Darshana da deidade, depois eu penso né, como Vidyapati is very clever Brahmana. Mas Vidyapati ele é um Brahmana muito inteligente. When he used to go with his father-in-law, Vishwavasu, then he took some mustard seed and dropping in there. Mas, então o que ele fez, quando ele foi com o seu sogro, Vishwavasu, ele levou com ele sementes de mostarda e no caminho ele ia deixando né, um grãozinho em grãozinho. Because he is thinking, when I will return back, then again I can go, because after few months, the mustard seed will be grew up, then I can go again. Porque ele pensou, daqui a alguns meses, então essas sementes né, elas vão germinar e vão ter algumas plantas, e assim eu poderei seguir essa trilha dessas plantas de mostarda. Né? So in this way, Vidyapati, he also dropped some mustard seed and on the way and arrived in the jungle where Lord Nilmadha is there. Então assim, Vidyapati ele foi né, soltando né, essas sementes de mostarda
e ele chegou até o local onde estava a deidade de Then- Nilamada. Then Vidyapati, what is it called? Vishavasu opened his eyes and the blindfold. Then he took darshan, very nice, beautiful, that is of Nilmadhava. Então Vishwavasu tirou a venda de Vidyapati e assim ele teve o darshana da belíssima deidade de Nilamada. Or Vishavasu, he worshipped with Thakurji. In the meantime, Vidyapati, he was just wandering someplace. Então, enquanto Vishwavasu ele adorava Thakuraji, então Vidyapati ele estava ali observando aquele local. And in the meantime, there is one pond is there. And on the bank of the pond, one tree. Then one crow was sitting on the branch of the tree. Então ele viu um belíssimo lago e às margens desse lago tinha uma árvore e nessa árvore tinha um corvo. When the crow just drops in the water of the pond, then the crow manifests 4 arms and attend to Vaikuntha Dham. Então quando esse corvo ele mergulhou nas águas desse rio, então automaticamente esse corvo ele manifestou uma forma de 4 braços e ele foi para a morada transcendental Vaikuntha Dham. Then Vidyapati is thinking, I also jumped in the water of the pond. Então Vidyapati ele pensou, eu também vou me jogar nas águas desse lago. Then in this way, I can also attend to Vaikuntha Dham and manifest the 4 arms. E assim eu poderei, obter a minha forma de 4 braços e ir para Vaikuntha Dham. But in the meantime, one real sound, divine sound came, told, hey Vidyapati, don't you commit suicide. You have to return back your kingdom and tell to Indradumna Maharaj, then he will come and take darshan Nilmadhav. Então, uma voz aérea disse, ó Vidyapati, não faça isso, porque o rei Indradyumna, ele está esperando por você. Você precisa retornar até ele e informar a ele onde está Nilamada. So in this way, Vidyapati, he did not commit suicide. And after worshipping the Thakurji, Nilmadhav, again Vishwavasu also put the blindfold, and so Vidyapati. Vidyapati returned back. Então, dessa forma, Vidyapati ele não se jogou nas águas desse lago. E depois de adorar a Thakuraji, Vishwavasu colocou a venda em Vidyapati e assim eles retornaram para casa. And when he returned back, and he also gave information to King Indradumna Maharaj about Nilmadhav. E quando ele retornou, ele enviou essa mensagem, ele informou o rei Indradyumna Maharaj sobre a localização So Indradumna Maharaj, Nilamada. very happy, I have to take darshan Nilmadhav. Então o rei ele ficou muito feliz. Ele pensou, eu devo tomar o darshana da deidade de Nilamada. But when king came, and that time the mustard seed plants grew up. But after some place, there is no any mustard seed plants, nothing, because sand sometimes also covered to everything. Então quando o rei veio, o que aconteceu foi que em algumas partes não tinha mais essas plantas de mostarda, porque às vezes na terra se movimenta um pouco e assim ele não encobre tudo. Então dessa forma ele não conseguiu encontrar. So no one knew where is the Nilmadhav now. Então ninguém sabia onde estava Nilamada. Then king became very upset and he said, oh, I'm very unfortunate. I cannot take darshan to Lord Nilmadhav. Então o rei ele ficou muito triste e pensou, ó, quão desafortunado sou eu que não posso ter o darshana da deidade de Nilamada. Then one real sound came and specified to King Indradumna Maharaj. Então uma voz aérea veio e pacificou o rei Indradyumna. Hey Indradumna Maharaj, you cannot see my Nilmadhav form now. Ó Indradyumna Maharaj, agora você não pode ver a
a minha forma de But 4 logs Nilamada. will be come from the ocean, and with that the wood you can manifest, Lord, my Vigraha, Nilmadhav Vigraha. Mas do oceano virão 4 pedaços de madeira, e com essa madeira você poderá fazer uma deidade com a minha forma de Nilamadav. Then after a few minutes, Indradumna Maharaj he saw 4 big logs floating in the water of the ocean. Então, logo em seguida, o rei Indradyumna ele pôde ver esses 4 troncos de madeira vindo do oceano. And then King Indradumna Maharaj, he also thinking, I will build this deities of Nilmadhava. Então, o rei ele pensou, então eu irei manifestar essa deidade de Nilamadav. Then 3 deities also, 4 logs, and put in the temple. Então, essas 4 toras de madeira, ele levou até o templo. But who will build the Thakurji? Mas ele pensou, quem vai fazer essa deidade? So that is that time, and Lord himself manifests in the form of one carpenter. Então, o Senhor mesmo se manifestou na forma de um carpinteiro. But that carpenter, he told, I will build the deities of Thakurji. Nilamada. Então, esse carpinteiro ele disse, eu irei fazer essa deidade. But one condition, 21 days, you should not open this temple. Mas com a condição de que durante 21 dias ninguém pode abrir o templo. Then they put the 4 logs inside the temple. Então eles colocaram esses 4 troncos dentro do templo. And that the carpenter, he entered inside and closed the door, window, everything. Então o carpinteiro ele entrou, fechou todas as janelas e as portas. Then 14 days passed, but the queen's, that is her name, and Gundicha Devi, she told, oh, maybe carpenter not drinking water, not anything, no sound coming, maybe he left body. Mas 14 dias se passaram e a rainha Gundicha, ela pensou, esse carpinteiro ele não está bebendo água, não está comendo e não é possível ouvir nenhum som vindo de dentro do templo. Talvez ele tenha morrido. So she by force opened the door of the temple. That time they saw 3 deities are there, Jagannath, Baladev and Subhadra. Então ela, a força abriu as portas do templo e assim eles viram 3 deidades. And that is also Jagannatha, Baladeva completely e Subhadra. incomplete. Mas eles estavam nessa No forma hands, completa. no legs, and this. Sem braços, sem pernas. That time King Indradumna Maharaj, he became very upset. Então o rei Indradyumna ele ficou muito triste. So this Jagannath, Baladev and Subhadra, 3 deities are here. And also put the Sudarshan there. Então essas 3 deidades, Jagannatha, Baladeva e Subhadra, e também Sudarshan Chakra. Then Lord also told, don't worry, in my Vigraha, you will worship and I will perform this Leela. Então o Senhor disse para o Indradyumna Maharaj, não se preocupe, na verdade você deve adorar essa forma e esse era o meu desejo. Any festival will come, you can also decorate me as you like. E em diferentes festivais você pode me decorar como você quiser. So there you can see no legs, no hands, only his what is called form is a completely melted form.
Então vocês podem ver como a forma do Senhor Jagannatha, ela não tem braço, não tem pernas, apenas nessa forma como uma forma derretida. Actually, this is called Mahabhav Prakash. Lord completely. So remember, he is pure devotee Srimati Radhika. Então essa forma, ela é conhecida como Mahabhava Prakash. Então essa forma do Senhor completamente absorta em Srimati Radhika. Srila Guru Govinda Goswami Maharaj told actually Jagannath, even Krishna, he felt pang of separation from Srimati Radhika. O Guru Govinda Maharaj ele explica que o Senhor Jagannatha ele está sentindo dores de separação de Srimati Radhika. Our Chaitanya Mahaprabhu, when he was staying in Jagannath Puri, also he felt pang of separation from Krishna. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, quando ele estava em Jagannatha Puri, ele estava sofrendo em separação de Krishna. So if you go Jagannath Puri, you can see two Viraha separation mode. One is called Jagannath and another is called Chaitanya Mahaprabhu. Então, That's called Radha Viraha Vidur Krishna or Krishna Viraha Vidur Radha. Então, em Jagannatha Puri é possível observar duas personificações da separação. Uma é Radha Viraha Vidur Krishna, que é Sri Chaitanya Mahaprabhu, e outro é Krishna Viraha Vidur Radha, que é o Senhor Jagannatha. So this is the highest mode, Viraha, and separation mode is there. Então, esses são os humores mais elevados de separação, Viraha. But their devotees also serve to Lord and with their mood. Mas os devotos servem ao Senhor de acordo com os seus humores. So today is very super excellent auspicious day. Devotees also they bathing to Lord with the different holy waters. E hoje é um dia muito, muito auspicioso, porque os devotos eles estão banhando o Senhor Jagannatha com as águas de diferentes locais sagrados. Praise Lord Jagannath Devi ki jai, Snan Jatra Maha Mahotsav ki jai, Jai Shri Radhe, Jai Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya. Hello, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Subhadra, Jai Jagannath. Hello, Jagannath Swami, Nanapatagami, Jagannath Swami, Abhavatu me, Bhavatu me, Bhavatu me. Hello, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Baladev, Jai Subhadra, Jai Baladev. Hello, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra, Jai Baladev. Hey, Jagannath Swami, Nanapatagami, Jagannath Swami, Bhavatu me, Bhavatu me, Bhavatu me, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jai Baladev, Jai Subhadra, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Baladev, Jai Subhadra.
Jai Jagannath Baladev Subhadra Jai 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 Shri Ram Jai Jai. Thank you. Now 9:30. Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj ki aqui fala aqui Jai Jai Shri Ram Jai Jagannath Baladev Subhadra Ji की हरिनाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंद मधुमरी da program. Minha mangala, depois eu tenho uma aula, outros vai mais